Bom dia, meus queridos alunos do 7º ano. Aqui quem está falando é o professor Giovanni. Vamos ao PET 1, semana 4, explicação do conteúdo. Lembrando que eu gravei 3 vídeos. Esse aqui nós vamos falar só sobre as camadas da Terra e suas características. Mas antes disso, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, acione o sininho para receber notificação e deixe o seu like. Então, o tema camadas da Terra. Podemos ter em mente esse descascar da Terra. Nós vamos descascar a Terra, né? Na crosta, manto superior, manto inferior, núcleo superior, núcleo inferior, ou núcleo interno, externo, manto externo, interno, tanto faz, né? Nesse caso aqui o termo. Então, nós vamos fazer esse descascar aí, né? Nós vamos chegar a cada camada mais interna, né? Tirando a crosta, o manto externo, manto interno, núcleo externo, núcleo interno. Então tá aí utilizando esse termo externo e interno, né? Tem gente que usa superior e inferior. Não faz muita diferença aqui agora não. Então tá aí inclusive aí, ó, manto superior, manto inferior, núcleo externo, núcleo interno. Tanto faz se usasse tudo como externo e interno, tudo como superior e inferior, não faria muita diferença agora, né? Então, vamos lá para a gente poder falar sobre a crosta terrestre, né? Essa camadinha aí. Aí depois vai vir um manto. Aqui no caso, professor, está dividido em litosfera, astenosfera, mesosfera, núcleo externo, zona de transição, núcleo interno. Tem gente que, né, classifica o núcleo, inclusive, como endosfera. Então, tem gente que faz essa classificação em 4 aqui. Nós não vamos fazer essa. Nós vamos fazer só com crosta, o manto, que pega essa região, né, logo abaixo do que a gente chama de astenosfera aqui, ó, um pouquinho assim no meio até aqui, que aí tem o superior e o inferior. Lembrando que a astenosfera, metade, um pedaço é do manto, um pedaço é da crosta, né? É muito confuso isso aí. Então, por isso a gente vai utilizar essa visão de 3 partes, tá bom? Que às vezes você pode encontrar na literatura aí dividido em 4, mas nós vamos fazer só em 3 e nem vou citar os outros mais não, tá bom? Então, vamos lá. A crosta terrestre, camada mais superficial que envolve todo o planeta, né? Geralmente fina e grossa, fina e bastante rochosa, né? Como vai ser fina e grossa ao mesmo tempo, né? Fina, sim, estreita, né? Rica em silício, as rochas, né? Magnésio e alumínio, tá? Apresenta tipo 0 a 40 km de espessura. Zero, professor, zero. Tem lugar que a crosta está em formação constante, né? E sempre costuma estar ali o manto sempre subindo, principalmente nos fundos dos oceanos, né? E regiões de vulcão, né? Variando entre os continentes e os oceanos. É formada por grandes porções sólidas, denominadas de placas tectônicas, que se movem lentamente sobre o manto terrestre. Nós não vamos destrinchar nem as placas tectônicas, nem vulcanismo, nem nada disso não. Até porque é matéria do 7º ano, daqui a um dia a gente vai ver isso, tá bom? As rochas da litosfera são divididas em rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. Isso também a gente vai ver daqui a uns dias. Então tá aí a Terra com a crosta no seu movimento de rotação, inclusive, né? A gente está vendo aí bonitinho. Tem, né, a crosta terrestre ela foi resfriando, né? A gente tem que lembrar disso aqui, a gente acabou de falar aqui. Então vem desde lá da parte com magma exposto mesmo, né? Aquela coisa bem vulcânica, bem fogo mesmo, né? Tô procurando a palavra, né? De fogo mesmo, né? Bem ígneo. Achei a palavra, bem ígneo, né? E aí foi resfriando, foi sendo formado seres vivos e foi crescendo, né? Até o que nós temos aqui. E aí tem as eras, né? As eras aí, pré-cambriano, o cambriano, ordociano, siluriano, devoniano, carbonífero, permiano, triássico, jurássico, Jurassic Park, né? O cretáceo, o terciário, que foi a última anterior, e o quaternário, onde que nós estamos. E nós estamos caminhando para outra transformação, né? Geológica. E aí a composição da crosta terrestre, né? 47% de oxigênio, 28% de silício, 8,1% de alumínio, 5%
de ferro, cálcio e outros, né? Oxigênio, alumínio e silício são os principais, né? Então, tá aí a divisão dela em placas tectônicas, né? De novo, aqui a gente secou o mar, igual eu mostrei lá no outro vídeo, só que aqui é uma imagem diferente, né? A gente secou o mar e estão aí os limites das placas tectônicas. Bem, vamos falar agora sobre o manto, que está logo abaixo da Terra, né? da crosta. É a camada mais extensa, localizada abaixo da crosta terrestre, obviamente. É a mais extensa, grava isso. Formada por diferentes tipos de minerais. Alguns lugares você vai ver escrito assim, tipos de rocha. Não é tipo de rocha, é mineral, porque está derretido. Como silício e magnésio, são os principais, tá? Inclusive, o nome da principal substância do magma chama-se silicato de magnésio, né? Que permanece em estado líquido como consequência do calor emanado pelo núcleo. Dividido em duas camadas, superior e manto inferior, tá? Viu? Eu falei já, ele é preenchido pelo magma, né? Então, o manto superior está localizado abaixo da litosfera, em uma profundidade que chega a 700 km. É nessa camada que encontramos a parte viscosa da estrutura terrestre, conhecida como magma, que quando sai na erupção vulcânica passa a ser chamado lava. Por quê? Porque está oxidando, virou outra coisa, que pode chegar a 2.000 graus Celsius no manto superior, tá? Sua viscosidade é responsável pelo movimento, flutuação das placas tectônicas na litosfera. Depois a gente vai destrinchar isso lá mais para frente. O manto inferior permanece em elevadas temperaturas, atingindo até 3.400 graus Celsius. Ele vai, né, dos 700 aos 2.900 km de profundidade a partir da litosfera, tá? Então, o manto superior vai do 0 ou 40 até os 700, esse vai dos 700 aos 2.900 km de profundidade. Tá? Então está aqui a representação dele, né? A crosta, olha aqui, ó, tem lugar que a crosta é 0, então ele vai do 0 até os 700 ou do 40 até os 700. Tem lugar que é mais profundo, né? E aqui estão as placas e como se formam os vulcões, mais ou menos é o que a gente vai chamar de movimento de convecção, né? Por quê? Lembra lá quando a água está fervendo, lá na panela? O que esquenta sobe e o que esfria desce. E é esse mesmo movimento que o magma faz. Esquentou, subiu, esfriou, desceu. Vamos ver aqui como é que funciona? Olha aí, ó. Esquentou, subiu, esfriou, desceu. Aí forma esse movimento de convecção, esse movimento circular, que vai causar um movimento das placas, que junto com o formato da placa vai garantir se ela vai para lá ou para cá, para lá ou para cá, se ela vai para norte, se ela vai para sul, se ela vai para noroeste, se ela vai para nordeste, se ela vai para sudeste, e aí vai, né? Depende também do formato da placa, né? Então tá aí as correntes de convecção. No caso é que essas duas placas estão se afastando, vocês conseguiram observar? Por quê? Porque a pressão está aqui, ó. E aí esse magma, quando chega na superfície terrestre, forma essa loucura aí. Eu arranjei esse jato bonito aí, que já forma lava, né? E aí uma erupção vulcânica, né? E aí é fácil, nós percebemos essa erupção vulcânica, a transformação do magma em lava e a liberação de vários gases, né? Vários gases, tá? Um show bonito, né? Mas perigoso, né? Muito perigoso. Então vamos falar sobre o núcleo agora. O núcleo corresponde a 1/3 de toda a massa da Terra. Olha, não é a maior camada, mas corresponde a 1/3 sozinho. Por quê? Porque ela é muito densa. Ela é composta por ferro e níquel, principalmente. Tá? E aí, inclusive, dá origem ao núcleo, ao outro nome do núcleo, né? Que é NiF. Por que não é Fene, professor? Porque NiF é mais bonito que Fene. E por que NiF? Porque Ni de níquel e Fe de ferro. São símbolos químicos, né, de níquel e ferro, tá bom? É apontado como ponto de origem do magnetismo terrestre, pois sua movimentação gera uma corrente elétrica, porque o interno e o externo giram em direções contrárias, e isso faz com que gere uma grande energia e crie um campo magnético em torno da Terra. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. É dividido em núcleo interno e externo. A extensão do núcleo externo está entre os 2.700 e 2.900 km a 5.100 km. É mais fluido e a temperatura de 3.000 a 3.800 graus Celsius. É quente pra caramba, né? Mas nada comparado
a esse indivíduo aqui, ó, que é o núcleo interno, que vai, né, que vai de 5.100 aos 6.370 quilômetros, quer dizer, ele está no centro da Terra mesmo, né? Ele é sólido. Sólido, professor, sólido. E em 2013 chegou à conclusão que ele tem 6.000 graus Celsius. A mesma temperatura que o Sol. Olha que loucura. É muito quente, gente. E aí a temperatura do núcleo é tão alta que o ferro ele é levado ao estado líquido facilmente. Mas mesmo assim ele é sólido. É o mesmo esquema da panela de pressão, né? Que a água permanece no estado líquido mesmo acima de 100 graus. Por quê? Porque a pressão ali é grande e mantém ela líquida. Então lá no núcleo está numa grande pressão, então ele permanece sólido. Ele permanece sólido. Muito legal, né? Então está aí a ilustração, né, do núcleo gerando o calor. Aqui na figura está escrito 4.000, mas a gente já descobriu que internamente chega a 6.000, mas aqui fora de 3.000 a 3.800, então 4.000 tá beleza. Esquentou, subiu aquele movimento que a gente já viu, né, da convecção aí, ó, que leva ao movimento das placas tectônicas. Não é? Então tá aí o campo magnético formado por ele, né, pelo núcleo. E é uma teoria praticamente muito aceita, tá? Inclusive, muito aceita isso aí. E, inclusive, esse campo magnético ele nos protege de várias radiações que vêm do Sol, impedindo que nós estivéssemos expostos a vários raios, como gama, vários raios que vêm lá das explosões do Sol. Isso possibilitou a vida na Terra, ou seja, para encontrar um planeta que tenha possibilidade de vida, ele tem que ter essa característica também de proteger das radiações vindas da estrela, né? No mais, nós vamos ficar por aqui. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Tchau, fico com Deus. Até a próxima.